Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Gurate Meti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Com todo agradecimento aos professores da Sampradaya, ao nosso professor direto, Arlindo Nagar, que o conhecimento vedantino brilhe em nossas mentes. Então, a gente está no capítulo 13, onde a gente fala de amor, e a gente vai estar aqui, né, falando de amor em tempos onde tantos parecem querer guerra, né? Então vamos fazer o amor vencer. A gente está falando aqui do amor como devoção, como adoração, né? A expressão do amor nessas formas, né? De devoção, de adoração. Então a gente começa nessa sessão aqui sobre a devoção com qualidades. Vamos lá ver isso aqui. Se o seu corpo sutil, o instrumento de adoração, é predominantemente tamásico, você acreditará que o ser pleno é um Deus especial ou talvez um ser espiritual, algo diferente de você. E porque a sua mentalidade é primitiva, você vai adorar como se fosse uma criança ou um escravo. Então, quer dizer, essa condição de mente predominantemente tamásica, em que o indivíduo se encontra assim nessa condição de discernimento bastante comprometido, porque tem essa mente mais embotada, né? Ele se dá conta de muitas maneiras, de muitas limitações nele mesmo por conta dessa qualidade mental, né? Limitações para que ele possa agir com mais verve aí para a conquista das coisas que ele queira e tudo mais, né? Então acaba que isso, quando esse indivíduo se depara com um senso assim de expressão religiosa, ele vai ter sempre esse tipo de expressão que envolve um tipo de adoração ou de devoção que seja mais primária, nesse sentido de que é algo mais suplicante, né? Uma relação com Deus ao qual ele suplica, né? Ou ao qual ele é um servo sem discriminação, o que pode levar ele a agir pelas palavras de algum tipo de professor, padre, pastor, ou sei lá, sem qualquer tipo de discriminação sobre isso também. Então ele acaba agindo desse modo, onde ele é mais como uma criança ou como um escravo, né? Ele tem essa atitude pouco madura, pouco discriminante e, portanto, sujeito também a uma servidão assim, sem qualquer tipo de discriminação. E sempre assim muito focado nessa ideia, né, desse tipo de devoção primária que ele alimenta, né, dessa relação com Deus, que é assim, se eu praticar essa adoração, esse tipo de adoração, né, esse tipo de atitude religiosa mais primitiva, assim, quem sabe eu consigo o meu lugarzinho no céu, né? Quem sabe eu consigo aquilo que eu quero e por aí vai. Você se abrirá, então, né, nessa condição de mente mais tamásica,
se abrirá para todos os tipos de crenças mágicas extraordinárias e se sentirá emocionado, fascinado pelos sentimentos sombrios invocados ao visualizar diabos e fantasmas. Então, quer dizer, é uma condição mental de indivíduos que muitas vezes você vai encontrar nessas tipos de prática religiosa que envolve esses embates de força, né? O bem e o mal. Então, o indivíduo ele é muito fascinado pela ideia ou de alcançar o mundo angelical, o mundo de seres elevados, isso se expressa na forma de um desejo por estados místicos mais elevados, seja lá o que for. E ele também se vê muito fascinado e muito suscetível, né, por energias e tal. Então, quando ele se vê envolto num cenário que para ele não foi uma coisa assim favorável, que não foi uma coisa que está lá muito do seu agrado, pode ser que ele atribua a isso o fator de que ali naquele ambiente há demônios dominando, fantasmas e por aí vai, né? Mas de qualquer maneira, basicamente é um indivíduo muito impressionável por essas dualidades, o bem e o mal. E o medo, então, será a sua emoção predominante e você não poderá se elevar usando práticas satânicas, lançando feitiços, por exemplo, para trazer dano aos outros. Então, quer dizer, acaba sendo também esse tipo de indivíduo que, embora possa se dizer assim, uma pessoa muito envolvida com a espiritualidade, né, se diga muito espiritualizado, ele está naquele samsara espiritual, que ele está na mesma lógica de quem está na corrida dos ratos mais samsárica possível, e aí ele tem essa dinâmica competitiva para com os outros. Então, qualquer um que tropeça no seu caminho e ele entende que é o mal que está agindo contra ele, então ele pode ser aquele indivíduo que vai procurar algum tipo de mandinga para agir contra o coleguinha, né, que está na visão dele atrapalhando o caminho dele. Então esse é um tipo de espiritualidade muito rudimentar, né, e que acaba trazendo dano não só aos outros, mas a ele mesmo, né, porque não há aí nenhum tipo de desenvolvimento espiritual, de fato. Você pode amar milagres e rituais bizarros. Na Índia, algumas seitas bebem o sangue sacrificial dos animais para mostrar a sua devoção. Então veja só, lá na Índia, naquele mosaico de tantas formas de expressão, de devoção, de tantas formas de rituais, né, em diferentes adorações a diferentes divindades e tal, a gente vê de tudo, absolutamente de tudo. E na adoração a todas essas divindades, há diversos níveis de devoção, desde essas mais rudimentares e primitivas, até formas de devoção mais satívicas, mais elevadas. Então, assim, tem todo esse mosaico, toda essa diversidade na Índia mesmo. Eu lembro que outro dia, um tempo atrás, eu estava lendo sobre aqueles agores sadhus, quer dizer, por uma devoção, assim, que é tão firme de que tudo que há é somente Brahman, mas eles praticam isso como uma forma de desprezo total a toda essa manifestação e eles vão tentar mostrar na sua forma de adoração que a não dualidade ela se expressa como, por exemplo, atos absurdos do tipo comer coisas podres, ficar em cemitério esfregando cinza dos cadáveres que acabaram de ser queimados ali no próprio corpo, fazem sexo nos cemitérios,
fumam todo tipo de droga. Que mais que eu vi sobre esses caras, esses malucos aí? Eles andam com um crânio, muitas vezes eles andam com um crânio, eles procuram ter um crânio humano que eles desenterram e andam com eles. Então são coisas bem absurdas. E comem até fezes. Então, quer dizer, você vai ver em nome da devoção estúpida, você vai ver de tudo, né? Tomar sangue de um animal que foi sacrificado, ou até de repente do próprio ser humano que foi sacrificado, vai saber, né? A gente não sabe o que ocorre aí nos rincões do mundo aí, né? Tem tantas formas de expressão de devoção e de adoração que são muito ignorantes, de fato. Então, tem tudo isso aí. Você provavelmente, nesse tipo de mentalidade tamásica voltada para devoção, você provavelmente vai acreditar no céu e no inferno, vai interpretar as escrituras literalmente, né? Isso para mim diz muito a respeito do que a gente vê aqui no Brasil, nesses cenários de igreja pentecostal assim que levam o Velho Testamento à risca, coisas absurdas que estão lá no Velho Testamento que o próprio Novo Testamento veio para dizer que aquele que é o velho, né, que aquilo lá já tá baseado em leis que não devem valer mais, né? Então os caras acabam interpretando coisas absurdas que estão lá à risca, literalmente, e vão cometer absurdos, né, na sua fé, dentro da sua igrejinha ali. Então levar as escrituras à risca, literalmente, também tem a ver com essa mente tamásica de um devoto. Ficar obcecado pelo pecado, olha aí, né? E o pecado geralmente é apontando o dedo para o outro, né? Sem ver que se você está apontando para o outro, provavelmente tem uns 5 dedos apontados para você, né? E você vai ficar apontando para o outro e é sempre com uma base, uma régua moral que é própria ou baseado nesses dogmas que se cria da interpretação literal das escrituras e as pessoas viram verdadeiras estúpidas, né? Pessoas verdadeiramente idiotas em nome desse tipo de devoção, de adoração e enfim, de crença dogmática cega, né? Então, ficar obcecado pelo Fala, pecado. Oi, fala. Carlos. Eu não tenho muitas oportunidades de fazer perguntas, de maneira que também queria fazer uma pergunta. O facto de, portanto, Brahman existe, independentemente de tudo, não tem nada, portanto, não há, para experienciar as coisas, precisa de Jiva, de Mithya e de Maya, para existir o universo, para ele experienciar. Portanto, não existirá uma certa contradição ao dizer que a não dualidade, no fim de contas, isto é como se fosse quase. Ishvara é como uma parte, é Brahman, mas é como uma parte de Brahman, mas com o poder portanto, diferente, portanto, não é. Precisa dos gigas para sentir as coisas, portanto, enquanto Brahman não tem, não tem capacidade de sentir nada. Isso não levará a pensar que existe uma certa dualidade no facto de existir outro. Eu sei que é aquela história Ishvara 1, Ishvara 2, portanto, realidades diferentes. Tá. Não, aí é que tá, Carlos. Eu entendi, acho, a tua questão. Se a gente puder falar de uma forma sintética o que é Ishvara, a gente está falando da totalidade, né? Então a gente está falando de Brahman e está falando de Brahman associado com esse poder de projeção. Agora,
a não dualidade, ela verte como um entendimento a partir do entendimento daquilo que é o real dentro dessa totalidade. E a gente só pode dizer que é real aquilo que jamais se modifica e que está sempre presente, né? Então, aí é que está o ponto, né? Isso é o real. Essa simples existência, o fator que está aqui presente nesse momento, mas que não está se modificando, é o real, É real. né? Enquanto tudo aquilo que é experienciado, né? Porque a gente sabe, inclusive pela nossa experiência cotidiana, que em algum momento a gente não está experienciando nada, quando a gente dorme profundamente. Então, não é a experiência também, não é aquilo que eu sinto, né, que pode representar o que é essa não dualidade. Tem que ser algo que está sempre presente. Então, a existência, a gente deduz por aí também que ela é livre da experiência. Ela é aquilo que possibilita, que revela as experiências, mas está sempre livre e independente dela, né? Ela se finda para os indivíduos em algum momento, inclusive não só como sono profundo, né, como o fim de uma vida, mas essa existência é sempre presente. É aquilo que é sem início, sem fim, né? É o atemporal e está sempre presente como imutável, como livre de atributos, né? Então é basicamente isso, Carlos. Eu acho que do teu ponto que você traz, você me disse, se eu estou respondendo bem a tua questão, se existe uma contradição e tal. Ishwara, a gente está falando de Ishwara como totalidade. A gente faz essa distinção que o James, a fim de fazer as Sim, mentes ocidentais torna entenderem mais da melhor fácil. maneira, ele criou essa ideia de Ishwara 1, Ishwara 2, que é bem didática. Mas quando a gente fala de Brahman, né, a gente está falando daquilo que é a existência, consciência livre de limitação. Quando a gente fala de Ishwara, a gente está falando de Brahman e Brahman como criação, como criador e as suas criaturas, Jiva e Jagat, tudo, né, do manifesto. Mas aí, para resolver a contradição, o que é não dual é o entendimento de o que nisso tudo é real. Entender aquilo que é manifesto é só o que é real, é apenas Brahma. O resto é uma ilusão. Portanto, É, é é uma consequência como uma de nada. miragem, né? A gente não pode dizer que não existe, porque a gente está aqui Sim, isso experienciando tudo isso. é como ver a miragem no deserto. A gente sabe que é uma miragem, mas no entanto a gente vê que ela está lá. É, E sabe que é uma miragem. Portanto, o lago que se vê no deserto, sabe-se que é uma miragem, mas ele está lá. Para nós é como se fosse real. Portanto, é este. Portanto, o universo, isto onde nós vivemos, para nós, entre aspas, é real, mas sabe-se que não é real porque, não é, porque no fim de contas, é como a miragem no deserto. Está lá, mas não está. exato. A miragem, a gente sabe que ela é uma miragem, ela não deixa de existir por ser conhecida como uma miragem, né? Mas a gente sabe que não é real. Não dá para beber água, né? A única sede que a gente mata e que a gente verdadeiramente mata e nos torna pleno é esse autoconhecimento que está sempre disponível, né? Isso tem a ver também com ver essa realidade manifesta de uma maneira objetiva, pelo que ela é, né? Sabendo que ela não é o que me torna completo, ela não é, aquilo que está sempre presente, né? Não é aquilo que me vivifica, não é aquilo que é essencial. No entanto, não se pode negar, porque se negar acaba por. Então, não faço nada para onde se morra a fome. Não é real. É, Não dá para negar, não dá para negar, dizer, não, isto não é real, pronto. a gente Não vale sabe a que pena. ela existe, essa realidade manifesta, a gente sabe que ela existe, né? Mas a gente
pela compreensão, como dizer, entende que não é real, né? Que real é eu como consciência, existência, né? A única maneira da gente ir dormir tranquilo é saber que a gente vai acordar no dia seguinte, né? De alguma maneira a gente sabe que há uma existência que permanece, né? E aí a gente pode ir dormir também praticando esse vou repousar em Brahman, né? Praticando esse autoconhecimento. E aí no dia a dia a gente vai tornando também esse conhecimento cada vez mais disponível para que nas vicissitudes ele traga, ele se demonstre em nós como uma força, uma estabilidade mental, né? Uma força emocional. às vezes não Ok? é fácil manter a estabilidade mental. A gente, Carlos, você está há muito tempo com a gente para começar a ter essas dúvidas não, aí. não, não é provavelmente isso. Eu desde miúdo sempre tive curiosidade em saber como é que era do lado lá. Como é que era. É, É, não aí sei eu se vou ter que te dizer que não tem o lado de lá. mas é sempre aquela curiosidade. Epá, quando eu morrer, sei lá, eu ao menos vou ficar a saber como é que é. Vou ficar com a certeza absoluta. É, Isso, o que as escrituras dizem é que você vai talvez passear um pouquinho aí em uns locas nada a ver ainda. diferentes e interessantes, tudo de acordo com as vássanas que você mantém aí. Beleza? Obrigadinho. Vamos prosseguir então. Então, a gente estava falando dessas formas tamásicas de devoção, né? A gente falou dessa adoração à risca das escrituras, ficar obcecado pelo pecado. Aí fala, você pode ter uma afinidade profana com cultos e ser facilmente manipulado por sacerdotes corruptos ou ter prazer em se entregar a personalidades espirituais poderosas, né? Não é à toa que a gente vê essas sangas enormes aí de gurus bem popstar que vão se tornando enormes, né? Porque viram um verdadeiro culto à personalidade. Quanto mais o indivíduo está ali disposto a fazer do teu tempo um show, de um coquetel que tem alguma sabedoria misturada com um montão de ignorância floreada, assim, uma ignorância mais celestial, vamos dizer assim, você vai ver um público ainda maior disposto a ser cativo desse tipo de guru, né, de sacerdote, enfim. Então vão se permitir a sofrer abusos em suas mãos, né? A gente já sabe aí de várias historinhas desse tipo. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu alguma. Eu vou já ler o que está no chat. Você pode odiar qualquer um que ouse questionar o seu guru ou religião, né? Então vira aquele tipo de devoto que ele é como um soldado armado assim até os dentes, que qualquer coisa que for falada, que ele entende que vai arranhar a imagem da instituição ou do guru dele, ele vai atacar com muita fúria, né? A história religiosa está repleta de exemplos dos muitos excessos causados por esse estado mental. A Inquisição, no caso, a Inquisição pela Igreja, né, católica, e o islamismo fundamentalista vem à mente quando ele fala isso. Então, esse tipo de devoção estúpida, né, acaba permitindo que essas instituições poderosas elas formem verdadeiros exércitos, né? A gente vê aí o que se tornou parte do que é o islamismo, né?
embora deve ser, né, eu não posso dizer por conhecimento de causa, uma religião que tem os seus preceitos válidos e que, enfim, tem o seu valor, mas a gente sabe que como instituição, né, e como poder, assim, exercício de poder, o islamismo se tornou um mecanismo assim bem voltado para o ódio, né? Uma coisa assim bem combativa àquilo que está eles entendem como as minorias ao redor que devem ser erradicadas e por aí vai, né? Você conhece o Corão, pelo menos por alto. O Não. Maomé matou 600 e não sei quantas virgens, violou não sei quantos homens, e fundou uma religião na brutalidade. Mas é daquela gente, é daquela maneira de pensar, Uhum. como é que eu ia dizer, fundamentalista. É isso. São Então, aí é que tá. Eu acho que até prefiro nem abordar mesmo, tanto por não conhecer. Só um instantinho que. Ah, tá. Acho que é o pessoal que chegou aqui em casa. Tanto por não conhecer, quanto porque a gente está sujeito sempre à interpretação daquilo que a gente desconhece, né? Se a gente for pegar o Velho Testamento também, né? Tem absurdos ali que o Deus mesmo, né, teria feito muitos sacrifícios, né? Então não faz muito sentido para mim também. Então, mas como fundamento todas as religiões, a gente sabe que tem um sentido daquilo que é o religare, né? A busca é essa, né? Oi, Só que fala, cara. o Velho Testamento tem mais. Velho Testamento não? Acho que é. Não é Testamento. O Velho. É bom. O Antigo. Aquele que já não vale. Tem Sim. mais de 3.000 anos. E a gente pode pôr mais ou menos em dúvida se aquilo está lá escrito e foi aconteceu mesmo assim ou não. Ao passo que o maometanismo, o Maomé, foi escrito em 650 mais ou menos depois de Cristo. É uma coisa relativamente recente e em que há quase uma certeza que aquilo que ele escreveu como profeta, ele dizia que era um profeta, no entanto ele fez, e o que está lá escrito como tem sido ele a dizer, tem uma data de brutalidades que nem a gente entende. Sim. E aqueles que levam à risca aquilo são aqueles que são os extremistas e os que explodem bombas e não sei quantos. Mas é baseado numa coisa que é quase recente, que tem 1000 e poucos anos. As cruzadas têm quase também, é uma consequência quase desse extremismo. É um extremismo da igreja cristã, portanto, essa mania de quererem conquistar Jerusalém, assim mais quantos, e mataram uma data de gente, no fim de contas o que eles faziam era saquear os desgraçados. Para gente não fugir, para gente não fugir muito do tema, eu tenho uma, não, mas só para fechar, passar a régua dentro voltando para o tema aqui, Carlos, é que assim eu tenho uma interpretação que pode estar adequada ou não, mas é como se fosse assim um bando de gente que não entendeu o essencial e que em nome dessa má compreensão vai cometendo o pior tipo de abuso ou de exercício de poder e vai institucionalizando esses poderes, né? Sei lá, numa pequena escala eu vejo isso em gente que faz yoga e é cheia de ódio e raiva dentro de si, sabe? Então parece que a pessoa não entendeu o essencial, né? Então É de um lado e do outro. é basicamente isso, má compreensão, falta de entendimento, discernimento falho, né?
Então, por outro lado, continuando no parágrafo seguinte, então, se tem todo esse lado negativo aí, vamos ver o que ele fala aqui, o James aqui. Por outro lado, esse tipo de fé tende a ser sólida como rocha, né? Ou seja, também tem o seu valor, o seu lugar, né? Como um princípio aí no desenvolvimento espiritual. Então tende a ser sólida como rocha e permite que o devoto resista não apenas às pequenas variações da vida, mas também às grandes crises. A convicção de que um Deus externo existe é firme, profunda e sincera. Então, de alguma maneira, isso é de auxílio, né? Me ocorreu falar aqui também, já que a gente está falando tanto de religiões e tal, como eu mesmo já vi amigos de adolescência que afundaram em drogas e que eu vi com muito bons olhos, assim, quando eu vi que eles estavam envolvidos, assim, em cultos nessas igrejas evangélicas, porque, de fato, aquilo foi benéfico, assim, né? Nesse sentido foi muito bom, ajudou esses caras a saírem desse vício que ia consumindo eles, né? Então, eu tenho dois amigos nessa situação, que em épocas diferentes, eu me surpreendi, assim, tipo, eu até com um certo preconceito, puta, aquele cara indo em igreja evangélica tal, aí você vai conversando e tal, e vai entendendo melhor o contexto e vê o quanto aquilo foi benéfico, né? Ah, eu ia ler aqui o que foi escrito, o Felipe escreveu que a não dualidade é a compreensão daquilo que é real. Ah, tá. Perfeito, é isso aí, Felipe. Ô, Fábio, Oi, Henrique. também sem querer estender sobre esse negócio de religião, eu acho que o problema é, uma coisa é religião católica, outra coisa é cristianismo em sua essência, né? Sim, São exato. coisas completamente diferentes. E o problema está na interpretação, como você colocou, na interpretação literal do que muitas vezes está escrito. Tem um significado muito mais profundo em muitas passagens da Bíblia. Ou seja, não tem que, eu acho que a Bíblia continua e é para mim, né, pelo menos pessoalmente, eu acho é um livro sagrado mesmo, né? Acontece que a interpretação e a manipulação do homem, né, levou a uma desvirtuação muito grande dos Sim, ensinamentos, né? É só ler o que, entender o que está atrás dessas escrituras e você vai encontrar isso, vai encontrar a não dualidade, vai sim, encontrar a não dualidade, total. vai encontrar isso. Nega-te a ti mesmo, morrer para renascer e blá Uhum, blá blá. E o que significa? O problema é que o cara não entende, né? Se morrer para sim, renascer, quem tem que morrer? O cara não entende, né? E a pessoa não entende e aí vai. Esse é o problema, né? Um grande sim, problema é esse, né? exatamente. Eu acho que não tem que desmerecer por esse lado. E Cristo realmente como foi como Buda, e negar a existência, né? Seria muito, acho muito primitivo dizer, ah, Cristo não existiu, como gente diz, né? Eu acho que é um pouco, é isso aí, né? Só isso. Sim. Eu não diria que Cristo negou a existência, né? Ele foi a expressão do amor até o fim ali, né? Não, Tal. não, negar a existência de Cristo. Tem gente que diz, ah, Cristo não Ah, existiu, sim. entendeu? A Sim. terra é plana. Eu entendi que você estava falando em relação a Buda, porque Não, tem muito entendi, disso no entendi, budismo, né? Que o entendi. Buda chegou à compreensão Não sei. pela negação da existência, né? Não, 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 não. A gente tem que compreender direito o que é essa negação da Não, existência, né? não, não me referia a isso. Me referia a que Ok, tem gente perfeito. que nega a existência de Cristo, nega a existência de Buda, pensa que a Terra é plana ainda e por aí vai, né? Perfeito. Legal, Henrique. Vamos prosseguir então. É, Se o seu corpo sutil ele é predominantemente rajásico, né? A gente encerrou então essa devoção tamásica e agora vai falar sobre o rajásico. Então aí, sendo rajásico, você projetará algum tipo de Deus. Você também, assim como o tamásico, né? Projetará algum tipo de Deus ou figura espiritual como um objeto de adoração. Rajas
o poder de projeção, uma energia inquieta e insatisfeita, mantém a mente e as emoções perpetuamente perturbadas. Ele age como uma tela opaca em movimento, efetivamente escondendo o amor que é a sua natureza. Esse tipo de devoção é narcisista e o devoto não deixará de barganhar com Deus por poder, posição e riqueza. Eu gostei bastante dessa analogia assim do indivíduo rajásico, né, praticando a sua devoção com a mente que é como uma tela opaca em movimento, quer dizer, essa opacificação, né, que é também uma forma de distorção por muita projeção que é natural do indivíduo tamásico, e aí isso efetivamente esconde o amor que é a natureza do próprio eu, e que esse indivíduo ele vai procurar isso no mundo, né? Então a devoção dele acaba sendo esse tipo de devoção narcisista, que assim ele tem a energia dele é voltada para procurar essa completude no mundo, e ele também vai exercer essa devoção como uma forma de barganhar, de pedir, né? Tipo, me ajuda, né? Ele faz o esforço dele, mas Deus, me ajuda aqui, né? A conseguir, vou barganhar um pouquinho com Deus por qualquer que seja o objeto que ele entenda que ele precisa para a sua própria plenitude. Poder, posição, né? Status ou riqueza. A ideia, olha só isso aqui que o James fala, a ideia de que a abundância material é evidência de virtude espiritual atrai as pessoas rajásicas. Então, toda essa ideia de que existe muito no mundo espiritual, né? A gente sabe disso, a tal da teologia da prosperidade, né? Que se fala aqui no Brasil, é uma coisa muito difundida, né? Então, assim, a ideia de que você, alcançando, indo em direção ao reino divino, você está prosperando materialmente também, né? Então, o indivíduo relaciona as duas coisas, né? Então, eu tenho prosperidade material, eu também tenho prosperidade espiritual e tudo mais. Então, essa ideia atrai muito as pessoas rajásicas, porque os indivíduos rajásicos, eles são aqueles que estão nessa busca, né? Como eu estava falando antes, pela sua completude através da ação para a conquista desses objetos, seja a riqueza, né? Seja o poder ou um status. Então, é bastante atrativa para esses. Alguém ia falar alguma coisa? Então Não, vamos lá. só dizer que o céu não está à venda. Oi? Isso. Só dizer que o céu não está à venda. O céu não Isso. está vendo. Esses indivíduos são aqueles que gostam de ir nas igrejinhas que vendem o terreninho no céu. Há uma escritora famosa que é Yosner, qualquer coisa, que escreveu um livro precisamente sobre isso, dizer o céu não está à venda. Uhum. Yosner, Então vamos lá. A devoção rajásica, ela tende a ser consistente tende a ser consciente do status e da imagem, e tal devoto não deixará de usá-la para impressionar os outros. Raspe a superfície dessa mentalidade e você encontrará uma pessoa mais interessada em apresentar uma frente devocional ao mundo do que um coração puro para Deus. Ao contrário da confiança constante do tipo do devoto tamásico, né, do tipo obscuro, o devoto inquieto, ou seja, rajásico, ele vai mudar rapidamente de religiões, crenças, professores e práticas. Então, quer dizer, tudo que está sendo dito da metade desse parágrafo até o final
tem a ver com esse tipo de devoto rajásico que, para ele, a religião dele, a prática espiritual dele é como um acessório que ele desfila para o mundo, assim, né? Então, ele, na sua forma na sua mente, né, agitada, rajásica e muito voltada à conquista dos objetos no mundo, ele também quer mostrar que ele tem aquilo que é o que pode resolver, porque resolveu para ele, resolveu para todos, mas na verdade a gente sabe que não é assim, porque ele vai agir como quem age na posse de objetos, né? Um indivíduo rajásico que troca de carro novo a cada 2 anos, assim, né? Então, ele vê que aquilo não funciona muito para a mente dele agitada, depois de um tempo, apesar dele ter falado não para meio mundo dos amigos dele, né? Não, esse caminho que eu sigo aqui é maravilhoso, eu estou me iluminando, etc e tal, mas não vai demorar muito tempo, ele vai achar alguma coisa melhor, vamos dizer assim. E ele vai trocando de religiões, crenças, professores e práticas, né? Então é isso aí. Aí o parágrafo seguinte fala assim: a devoção rajásica, ao contrário da tamásica, inocência do culto ao Deus, mãe, pai tamásico, ela é apaixonante. Para que a devoção rajásica evolua para a devoção satívica, o devoto deve estar convencido de que o conhecimento de Deus, não a acumulação de bens, é o verdadeiro objetivo da vida. Então, o pulo do gato para esse indivíduo, e esse pulo do gato, ele só é possível para esse devoto que tem uma condição de mente rajásica, ele não é possível para o devoto que é tamásico, de repente ele adquiriu uma condição satívica, né? É assim, esse indivíduo que tem toda essa expressão de devoção, que é apaixonada, que é cheia de energia, mas ele precisa converter essa devoção, que é como a ação dele para a conquista de objetos materiais, numa devoção que é voltada para o conhecimento. Então, quando ele compreende que ele precisa ser convencido do conhecimento de Deus, né? E não na mesma lógica que ele pratica para a acumulação de bens, né? E que a religião dele é mais um acessório na vida dele, e ele, com a mente agitada dele, ainda está trocando, buscando novas práticas e tal, sempre buscando novas experiências, como quem quer um carro novo ou uma roupa nova, ou seja lá o que for. Quando esse indivíduo vai introjetando a sua mente numa compreensão gradativamente cada vez mais adequada, né, do contexto religioso ao qual ele está inserido. Então ele vai convertendo aquilo que é a energia rajásica dele voltada para o apego em uma energia voltada para o conhecimento, voltada para a sua própria introspecção, para a sua própria autoobservação. Ele vai aos poucos descobrindo aquilo que é uma completude que ele buscava nos objetos e nas experiências, como uma completude que ele vai gradativamente experienciando em si mesmo, pela sua própria introspecção, pela busca de conhecimento, né? Então ele vai gradativamente fazendo essa conversão. Então, uma vez comprometido com o autoconhecimento através da adoração, esse devoto ele se torna um dínamo espiritual e ele progride rapidamente, porque esse devoto que com essa condição rajásica, né, ele vai trazendo toda a potencialidade dessa energia de realização para a sua autorrealização. Né? Então, ele também é um indivíduo que gradativamente ele vai adquirindo uma capacidade de determinação e foco
para esse conhecimento, e quanto mais ele entende que se trata de conhecimento, de fato, e não de nenhum tipo de experiência, isso vai ser muito benéfico para ele. E aí o parágrafo seguinte fala assim: os devotos com corpos sutis predominantemente tamásicos e rajásicos, eles não compreendem que a realidade é impessoal. Para eles, tudo o que acontece é pessoal. Consequentemente, suas visões de Ishvara são pessoais, para prejuízo deles mesmos, na medida em que frequentemente se encontram em desacordo com Ishvara, seu meio ambiente. Vamos lá. Então, ou seja, aquilo que é Ishvara como o nosso entorno, como o nosso meio, né? Como o nosso campo dármico, o nosso campo de atuação, a gente precisa buscar uma harmonia, né? Mas esse indivíduo que tem essa devoção mais rajásica ou tamásica, como James fala aqui, eles tomam tudo como pessoal, né? Então, quer dizer, o campo, se as coisas não estão de acordo com aquilo que são os meus gostos, os meus desejos, né? Ou se expressa muito das minhas aversões, ou seja, as coisas não estão como eu quero, né? Então, tudo é sempre tratado assim, dessa maneira pessoal. Então, esse indivíduo, ele acaba sofrendo, né, por essa ausência de compreensão, porque ele não entende Ishvara como impessoal. Aí, o parágrafo seguinte fala que Sattva, a terceira vertente na corda psíquica, ele é o mais alto dos 3 estágios inferiores de devoção. Está enraizado na consciência, Sati. Então, é a base mais segura para uma vida devocional, porque o coração satívico, ele é um espelho limpo, capaz de refletir com precisão a imagem de Deus. Ver o ser pleno refletido em um coração puro é amar o ser pleno. Os devotos satívicos são abençoados com curiosidade, inteligência, discriminação e epifanias poderosas. A devoção satívica é caracterizada por um forte valor de renúncia, desapego, dedicação de ação e seus resultados a Ishvara. Apego profundo às escrituras não duais, amor à cultura espiritual. Olha só que interessante isso aqui. Infelicidade quando a corrente do amor é quebrada por uma vassana mundana. A gente já fala sobre isso. Humildade, capacidade de reconhecer e servir grandes almas e rigorosa conformidade com o Dharma. Então, entre os aspectos aqui dessa mente de um devoto satívico, né, que nos chama a atenção, a gente já falou de muitos desses aspectos, né, mas aí o James expressa aqui que há também um senso de infelicidade que surge toda vez que o indivíduo ele cede, ele se vê em lapsos assim, onde ele é governado por suas vassanas e ele vê que ele agiu puramente, né, voltado ali à sua própria satisfação, ignorando todos os aspectos do entorno. Então surge sim um certo aspecto assim de frustração, de infelicidade, dá uma apagada naquele contentamento interno que é tão natural num indivíduo satívico, né? Toda vez que ele dá esse tipo de deslizada, porque ele vive uma experiência contraditória aí, né?
Mas, enfim, esse tipo de infelicidade que surge acaba servindo como um impulso, né, também, porque esse indivíduo ele tem uma condição mental que é muito voltada a uma compreensão adequada, né? Então, ele sabe que isso aí foi um lapso, né? Ele se vê ali um pouco infeliz com isso, com o ato ocorrido, mas ele sabe que isso fica no tempo, né? E vamos seguir em frente. Então, que mais que está falando aqui? Vamos para o parágrafo seguinte. Alguma outra questão com esse parágrafo aqui? Deixa eu dar mais uma lida em alguns trechos aqui. A gente já falou bastante sobre essa condição, né, do indivíduo que tem uma mente satívica. Geralmente são indivíduos, né, que têm essa característica de uma mente discriminante, né, muito perspicaz, assim, curiosa e tal. E tem esse aspecto também, né, de ser uma mente que pode ser mais sujeita a essas epifanias, essas experiências místicas, né, a gente pode dizer assim. Experiências de samadhis também, né, vivenciar essas experiências impactantes onde ocorre uma espécie de dissolução, assim, né, total da sua individualidade por um momento, e é uma experiência como qualquer outra, mas ela acaba sendo um marco na vida desse indivíduo, né, uma experiência como qualquer outra, porque ocorre em um momento, assim, se finda, mas ela tem um impacto importante. Vamos lá. A desvantagem de Sattva, porque... Boa noite, Carlos. Bom descanso. Obrigado. Vai lá. Boa semana. Obrigado. Então, a desvantagem de Sattva. Porque o véu que separa o devoto do ser pleno, ele é tão tênue, o devoto pode tornar-se espiritualmente convencido e sofrer apego à pureza, bondade, beleza e conhecimento, correntes de ouro, difíceis de quebrar se a devoção florescer em devoção primária, o quarto e último estágio. Ô Alex, eu me lembrei daquele chart que a gente ainda não expôs ali no grupo, que é bem alinhado com esses níveis de devoção aqui que a gente está falando. Depois eu vou ver se eu pego ele essa semana aí, com as explicações do James. E aí lá a gente consegue entender esses níveis, né, de devoção no quarto estágio, que é essa devoção primária e tal. Sim, sim. Bem lembrado. Então, aí ele fala que a devoção primária ela é livre de todas as qualidades positivas e negativas. É um amor impessoal e não dual. Então, ele está falando de uma devoção primária que está já nesse nível de uma compreensão muito adequada da realidade como uma, mesmo que indireta, mas uma compreensão de que essa realidade é não dual, né? Então é uma devoção já como assim um tipo de nirguna, né? Essa adoração de um nirguna bhakta mesmo, né? Não é mais tanto no aspecto do manifesto e tal, mas ainda é, em certa medida, um tipo de devoção do indivíduo muito focado nessa condição de mente satívica, no estado que isso oferece para ele, né? Então, a devoção primária é livre de todas as qualidades positivas e negativas, é amor impessoal e não dual. Então, como eu estava falando, esse tipo de devoção, como o indivíduo constata em si isso como esses estados assim, né, de contentamento interno, de uma felicidade assim que se faz muito constante, um bem-estar, né?
esse indivíduo ele ainda corre esse risco aí de se tornar espiritualmente convencido, sofrer apego, né, a esses aspectos de pureza, bondade, beleza, conhecimento, etc. e tal. Então, essas que são as correntes de ouro aqui que o James está falando, né? Então, o parágrafo seguinte vai falar: pensar em si mesmo como um tipo particular de devoto não é útil, porque não leva em conta o fato de que o propósito final da devoção é dissolver a nossa identidade limitada em nossa identidade não limitada, né? Esse é o propósito final de toda devoção. A devoção ela deve nos levar até esse último ato de devoção derradeira, assim, né, que é para dissolver tudo na nossa identidade não limitada. Então a devoção, ela destrói o medo que estabelece as aparentes fronteiras entre o devoto e a sua verdadeira natureza. Em vez de desenvolver uma identidade baseada na qualidade predominante, é melhor usar o modelo do Guna para avaliar e transformar as tendências devocionais rajásicas e tamásicas em sáttva, preparando-se para a libertação. Então a gente precisa, né, a gente faz um bom uso, né, dessa ferramenta do Triguna Yoga para ir mantendo a nossa qualidade mental mais satívica e o quanto mais possível, né? Mas a gente deve usar isso até que isso nos impulsione, né? A nossa devoção ela é útil até que ela nos impulsione para essa devoção que é derradeira, né? Onde eu já não preciso de devoção nenhuma no sentido de que eu sei, eu compreendi que eu não preciso ou não dependo de um estado de mente satívico, né? Então é uma devoção que nos lança além de todos os estados, né? Pela compreensão. Se você implorar a Ishvara por algo diferente de Ishvara, isso significa que as suas vasanas são rajásicas. Não há problema em pedir a Ishvara coisas que você é incompetente ou preguiçoso demais para obter por conta própria. Mas você precisa saber que Ishvara pode recusar o seu pedido, porque não é do interesse do campo do Dharma ou mesmo do seu melhor interesse. Então, não há nenhum problema, né? Aqui o James está dizendo. Será que faz muito tempo? Alguém reparou nisso? Bom, tomara que a gente não tenha perdido muito. Eu vou dar uma olhada depois nisso. Então, assim, a gente precisa entender, né, Ishvara como esse conjunto de leis impessoais que facilita os nossos karmas. E se a gente tem algum desejo, né, algum pedido, seja lá o que for, tudo bem, mas desde que você entenda que não é porque você barganha para Ishvara, né, que você vai obter aquilo que você quer. Você vai ter que entender que Ishvara é esse campo multifatorial que vai possibilitar os resultados, né, das suas ações de acordo, né, com muitos fatores, incluindo o seu karma, né, como indivíduo aí, o seu prarabdha karma. Então, mesmo o seu melhor interesse, mesmo que seja do seu interesse, isso que você quer, né, Ishvara vai ter que trabalhar através da lei do karma para entregar os resultados que você quer, porque a lei do karma é Ishvara.
porque a disponibilidade de objetos que você pode querer é limitada, ou você não estaria orando por eles e os desejos dos outros competindo pelo mesmo resultado, que aos olhos de Ishvara são tão importantes quanto você, todas essas pessoas, né? E são virtualmente ilimitados, você terá que esperar sua vez, né? Então, quer dizer, essa frase aqui é simplesmente para dizer, Ishvara é esse autorregulador do campo que é impessoal, né? Não existe preferidos, né? Todos os seres vivendo e agindo no campo do Dharma, eles têm a mesma essência, eles não são diferentes para Ishvara, né? Ishvara não é como uma entidade ali controladora que está olhando por cada um de nós, mas é essa inteligência do todo. E aí aqui entra essa questão, né, da disponibilidade dos objetos de desejo que são comuns a todos, né? Todo mundo quer riqueza, prazeres infindáveis. E aí como é que faz, né? Então, isso tudo é a totalidade do campo sendo regulada, tudo de acordo com a disponibilidade disso tudo que se quer e os karmas dos indivíduos que estão agindo para obter aquilo que se quer. Importantes quanto você, virtualmente limitados. Okay. Esta não será uma situação feliz, né? Essa frustração que é gerada pelo indivíduo que tem essa mente predominantemente rajásica. E Rajas é essa mãe da frustração, né? Então é isso, é que ele está falando dessa condição do devoto que tem essa mente predominantemente rajásica e que se ele tem essa relação com Ishvara, que é do pidão ali, do que ora para pedir, eu quero isso, eu quero poder, riqueza, prazer, seja lá o que for, a alma gêmea, etc e tal, invariavelmente ele vai se frustrar. Então, parágrafo seguinte, ninguém pede a Ishvara por ar, porque o ar não está em falta. Se seu coração é puro, você terá o bom senso de pedir a Ishvara algo que esteja prontamente disponível. Porque Ishvara está prontamente disponível, como o ser pleno do devoto e porque Ishvara está prontamente disponível como o ser pleno do devoto e autorrealização é o cumprimento de todos os desejos. Uma oração satívica seria: revele-se a mim. Então essa é uma oração satívica, né? Revele-se a mim, remova a minha ignorância, permita que eu veja para além das minhas crenças, opiniões pessoais, das minhas ideias, das minhas concepções, né? Revele-se a mim. Essa é uma oração satívica. E aí ele vai para a seção seguinte, que está aqui denominada como a oração não é adoração. Então vamos ver o que o James vai falar aqui. Então, a oração ela é um uso inteligente do livre-arbítrio. O Swami Dayananda ele fala bastante sobre isso, é muito interessante, né? A oração ela é a única ação onde a gente exerce de maneira totalmente livre o nosso livre-arbítrio, né? Então, é um uso inteligente do livre-arbítrio porque leva a Ishvara em conta. Mas não é adoração. Então vamos entender essa diferença, né, de oração e adoração. Então a oração não é adoração porque desmente um entendimento perfeito da natureza de uma pessoa e da natureza de Ishvara, o criador e doador dos resultados da ação. A oração, ela é uma súplica baseada na crença de que quem é e o que se tem é insuficiente. Então, toda oração, ela parte desse princípio, né? Inclusive uma oração satívica como essa, né? Remova a minha ignorância, revele-se a mim. Eu estou partindo do princípio
da minha existência como um indivíduo, eu me sinto incompleto, inadequado, porque eu não compreendo, né? Então eu quero compreender, há um senso de falta, né? Então a oração parte sempre daí. Mas a adoração é baseada no conhecimento de que Ishvara criou o devoto à sua própria imagem e que tudo o que ele tem é Ishvara e é mais do que suficiente. Olha que lindo isso. Então a adoração, ela já parte desse conhecimento que para o indivíduo é um conhecimento indireto, mas ele reconhece algo maior na adoração dele. E ele adora porque ele entende que a sua própria experiência individual é uma face de Ishvara. Ele é um com essa totalidade, ele é parte integrada, não é parte isolada, não é parte separada, ele é parte com o todo, e ele se entende e ele adora isso, portanto, porque é graças a essa totalidade interdependente de múltiplos fatores que a sua experiência individual é possível, que a sua própria adoração é possível, que todas as suas experiências são possíveis e que, portanto, a sua realização será possível também. Então tem essa diferença, né? A adoração já parte desse conhecimento de que Ishvara criou o devoto, criou a sua própria imagem, ou seja, né, o que quer dizer essa ideia de que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança? Né? O Deus não, Ishvara como criador, né, e o indivíduo como criatura, ele é parte de toda a criação. Então ele é a parte integrada e ele é parte com esse todo, ele participa não separadamente. Toda a sua existência é dependente de todos os fatores. Tá tudo perfeitamente correligionado assim, com todos os fatores do universo, né? Então, a sua própria imagem, tudo que ele tem é Ishvara, é mais que suficiente, né? Então veja só, a adoração também é isso, né? O indivíduo ele tem um senso de agradecimento, porque na sua experiência como indivíduo ele sabe que ele é parte nessa totalidade, parte integrada, e tudo aquilo que ele tem, né? O alimento que vem à mesa, o próprio corpo que possibilita a experiência dele no mundo, né? Tudo isso é o suficiente para o aprendizado, para o desenvolvimento dele, para o crescimento, desenvolvimento espiritual. Então a adoração, ela é uma oferenda, um acerto de contas com Ishvara. Então como que se pratica essa adoração, né? Isso que o James vai chamar aqui de um acerto de contas. É um reconhecimento, uma reverência que a gente pratica com oferta, né? As nossas ações em oferecimento. Eu posso praticar ações específicas para adoração a Ishvara, né? Na forma de pujas e tal, mas eu também posso, em todas as minhas ações no cotidiano, ter Ishvara em mente, né? Saber que a minha experiência é possibilitada por Ishvara e agir em oferta, sempre em oferta ao campo, né? Mas a oração ela é necessária para um buscador da libertação. Há apenas uma oração. E aí tem muito a ver com aquela oração anterior ali, que é uma oração satívica, né? Remova a minha ignorância, se revele para mim. A devoção secundária leva à devoção primária. Sátiva é o trampolim para a devoção não dual. A devoção primária não se desenvolverá quando o coração for tamásico. Rajas é a saída de tamas.
Os devotos tamásicos acreditam em Ishvara, mas são muito preguiçosos para realmente procurar por Ishvara. Se o devoto tamásico se torna devocionalmente proativo e assume um regime de purificação, isso gerará epifanias e vislumbres, insights. Ou seja, se o devoto tamásico ele se torna gradativamente mais proativo, né? Através, inclusive, da sua própria devoção, ele vai praticar essa devoção com mais ação. Então, ele vai gradativamente convertendo essa condição de mente tamásica em uma condição de mente rajásica, e isso possibilita para ele também um salto posterior para uma mente satívica, né? Então, basicamente isso que o James está dizendo aqui. A gente não sai de uma condição tamásica diretamente para uma condição satívica. Eventualmente, à medida que o devoto experiencia o ser pleno refletido em um coração cheio, mais e mais sátiva se desenvolve. E o desejo de autoconhecimento surge. O desejo de autoconhecimento é a mais elevada forma de devoção, porque a autorrealização é o propósito da vida humana. Você se ama totalmente quando faz a coisa mais nobre por si mesmo. Quanto mais o ser pleno é experienciado, mais firme se torna o autoconhecimento. O conhecimento do ser pleno é indireto, mas a investigação o converterá em conhecimento direto. A compreensão firme e sempre presente de que minha natureza e a natureza de tudo é o amor não dual. Muito bom, né? Não vou tecer comentários sobre esse parágrafo, tá muito... Não tem nada que eu queira acrescentar aqui. Antes da gente passar para a próxima sessão, gostaria de saber aí se alguém poderia acrescentar algo, tem alguma questão, pergunta? Então vamos seguir. Deixa eu só pôr mais um copo d'água aqui. Que aqui tá um calorzão de rachar. Então vamos lá. A devoção é conhecimento e ação. Então a devoção une, né? Conhecimento e ação. Devoção é conhecimento, visão clara. A devoção é um amor infantil e intenso por Ishvara. É o reconhecimento da minha total dependência de Ishvara. Por que eu deveria amar Ishvara? Porque tudo o que eu valorizo é dado a mim por Ishvara. Devoção é Karma Yoga. Porque quando eu vejo que meus gostos e aversões ficam no caminho da visão de que tudo é Ishvara e Ishvara sou eu pacientemente os elimino. A devoção é um sentimento de reverência. À medida que meus gostos e aversões são apagados, ocorre uma sensação de reverência. É a maravilha que aparece quando vejo a vastidão e a complexidade de Ishvara. É uma sensação de contradição que surge quando vejo o todo não dual, que sou, lado a lado com a incompletude que não sou eu. Como pode Ishvara criar um oceano de misericórdia e beleza e um oceano de feiura e sofrimento ao mesmo tempo? Como Ishvara pode ser tanto dia e noite, conhecimento e ignorância,
libertação e escravidão. Como pode haver livre-arbítrio quando tudo é programado por Ishvara? Muito bonito esse parágrafo. Deixa eu só pegar um aspecto aqui do comecinho para ver se eu comento alguma coisa. Então, assim, aqui a gente está falando de devoção como conhecimento e como ação. E a gente sabe que Karma Yoga é essa yoga fundamental, onde a gente, através das nossas ações cotidianas, entendendo a lógica, né, de como se dá o manifesto, do que é Ishvara, né? Então, todos esses conhecimentos estão implicados no fundamento do Karma Yoga. Então, a devoção, essa devoção é fundamental e eu diria assim, mais preciosa, a gente faz através de Karma Yoga. Aí ele fala aqui sobre eliminar, né, os gostos e aversões, porque quando eu vejo que tudo isso fica no caminho da visão de que tudo é Ishvara, e Ishvara sou eu, então eu pacientemente vou eliminando os gostos e aversões. E aí, no outra parte do parágrafo, ele vai falando sobre esse fascínio que a gente vai tendo, né, com toda essa manifestação. A complexidade, né, quanto mais a gente vai tomando conhecimento da complexidade, os múltiplos fatores envolvidos, né, a gente vai tomando conhecimento de toda essa lógica de karma e dharma envolvido na manifestação. Isso diz muito a respeito daquele momento que eu acho que é do capítulo 11, né, do Gita, que Arjuna tem a visão cósmica de Krishna, né? Krishna se apresenta para Arjuna como todos os aspectos, os mais celestiais e belos aos mais sombrios, demoníacos. Então ele se mostra como essa totalidade, né? E então, por um rápido momento assim, Krishna tem essa pequena, essa breve visão do todo, assim, e ele se impressiona, ele fica temeroso, inclusive, né? Daí surge também essa ideia do temor a Deus, né? Porque é um fascínio que traz medo também, né? Porque todos os aspectos, né? A ignorância, o conhecimento, o belo, o feio, né? A bondade e as mais cruéis maldades, tudo isso faz parte dessa totalidade. Mas essencialmente ela é uma inteligência, né? Que está regendo tudo isso. E a gente não pode esquecer que quem recicla todos esses aspectos são os jivas, né? E, sobretudo, os jivas humanos têm um papel fundamental aí nessa reciclagem toda, porque no exercício do seu livre-arbítrio, né, Ishvara deu essa capacidade, né, para os seres humanos de, com o livre-arbítrio, eles poderem ir por sua própria capacidade de discernimento e convertendo, né, as suas tendências baseadas em autoignorância para tendências baseadas em conhecimento puro, e isso para sua própria, né, do indivíduo, né, da sua própria autorrealização, para o seu próprio autoconhecimento. Até que o indivíduo compreende que o próprio indivíduo é o aspecto ilusório de tudo isso, né? Que é a ilusão, que é o indivíduo que não é real, e que ele é a consciência que está ali sempre presente, vivenciando todas as experiências quando esse indivíduo está em vigília ou quando ele está sonhando, mas ele entende que ele é a consciência que está sempre presente, independente das experiências. Então, a devoção, ela é a adoração de Ishvara. Adoração significa que você entende que você é quem você é,
sem se culpar. E o mundo é do jeito que é, sem culpa de Ishvara. Sem culpa de Ishvara. É isso mesmo. É uma compreensão do desamparo e relativa impotência de todos que dá origem à apreciação compassiva de tudo. Você entende que somos todos como crianças, que não podem se ajudar, então a compaixão flui para todos. Quando ocorrem os julgamentos sobre como a vida deveria ser, o amor flui e te eleva. Um devoto para de tentar mudar a si mesmo ou controlar a sua vida e a vida dos outros. O devoto não vê o ser pleno na criação ou além da criação, mas sabe que a criação não é nada além de Ishvara, o ser pleno. Se algum aspecto da vida é visto como defeituoso, o devoto entende que Ishvara não é defeituoso. Apenas a sua visão é defeituosa. Ishvara não é responsável pelo mal. O devoto sabe que as crueldades que surgem do senso de diferença pertencem à ignorância de Ishvara e não a Ishvara. Então, é através da ignorância, da validação dessa ignorância, do constante agir em ignorância que a gente fica produzindo muitas mazelas, né? Devoção é livre-arbítrio. Antes da gente passar para essa próxima sessão, alguém gostaria de comentar algo, perguntar algo? Aqui começou uma chuva forte, assim, aquelas chuvas, pancada de chuva de verão, assim. Eu estou avisando porque, como vocês sabem, a internet aqui é instável, então não estranhem. Eu estou dando uma olhada como é que tá aqui. A internet tá fraca, a velocidade da internet. Se vocês perceberem que a conexão tá falhando, vocês por favor me avisam. O André escreveu aqui sobre acabou a força, deve ser na casa dele, eu imagino, né? Eu tô aqui tentando entender o porquê de ter pausado a gravação sozinho. Depois vou ter que assistir o vídeo da aula antes de publicar para ver se a gente não perdeu muito tempo da leitura aqui, né? Mas está indo bem, está indo normal. Tá, então se ficar falhando muito, vocês avisem. Ô, Fábio. Manda, Henrique. E aí? É o último parágrafo, não? Esse negócio que não é Ishvara, é ignorância de Ishvara. Nossa, cara, aí essa é complicada, né? Ishvara não é responsável pelo mal. Você tem dúvida disso? Não. Tá. Por que não é responsável pelo mal? Eu vou falar disso antes porque a gente vai chegar no final aí. Ishvara a gente sabe que é esse conjunto de leis, né? Pura inteligência impessoal com suas leis universais regendo, né? Todos os aspectos da totalidade da manifestação nos três corpos, né? Macrocósmicos e microcósmicos. Aí a frase seguinte, esse devoto que está nessa condição já, né, de uma devoção que é na não dualidade, ele sabe que as crueldades que surgem do senso de diferença, que esse devoto já não alimenta mais esse tipo de senso, né, de diferenças. Ele vê toda a diversidade, mas ele entende uma mesma essência em toda essa diversidade. Então ele entende que tudo isso pertence à ignorância de Ishvara.
Ou seja, a ignorância de todos aqueles que não compreendem adequadamente Ishvara. Entendeu? A ignorância de Ishvara não é que é Ishvara sendo ignorante, sacou? Da maneira como está escrito aqui, pode ser isso que você tenha... É acerca de Ishvara. É, a ignorância sobre Ishvara. Ah, entendi. Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Então pertence à ignorância, toda a maldade do mundo, todas as mazelas, pertence, ele entende que todas as crueldades pertencem à ignorância sobre Ishvara e não pertence a Ishvara. Agora sim. Porque ele entende adequadamente que Ishvara é esse conjunto de leis inteligentes e impessoais que está simplesmente regendo aí a totalidade. Beleza. Devoção é livre-arbítrio. Caramba, tá chovendo forte pra caramba. As plantas agradecem. Então vamos lá. Devoção é escolher Ishvara como objetivo. Ishvara não é um grande indivíduo que decide tudo o que acontece. Se Ishvara decide tudo, então não há escolha alguma. Todos os conflitos surgem por escolha. Se não houver escolha, não há conflitos. Mas nós temos conflitos todos os dias. Isso significa que há livre-arbítrio. Né? Então, se a gente não fosse dotado dessa capacidade de livre-arbítrio, a gente não ia ter nenhum conflito com essa manifestação. Né? Ia estar tudo como está. Sempre tá tudo ok. Né? Mas é porque a gente é dotado de livre-arbítrio que a gente entra em conflito com a vida. Então, vamos lá. Um devoto satívico, ele é livre para se ver como um instrumento da vontade de Ishvara. Então, esse devoto satívico é aquele que já exerce esse conhecimento de Ishvara, né? Ele tem um senso de desapego para com a vida que está altamente relacionado com a sua compreensão de que ele é essa parte integrada com o todo. Né? Então ele busca sempre agir em harmonia com essa totalidade. Exercer essa inteligência do conhecimento de Ishvara. Há muito pouco livre-arbítrio para alguém sob o feitiço de rajas e tamas. Porque são esses que são escravos, né, dos seus desejos e dos seus medos. Mas o não apego, ele é uma característica de Sattva, que liberta o devoto de seus gostos e aversões e deixa claro o valor de substituir o Dharma por gostos e aversões. Como o Dharma é Ishvara, o devoto se torna um instrumento de Ishvara e sua vida se mistura a Ishvara. Muito bom. A devoção a Ishvara, ela é um meio de libertação. O Karma Yoga é devoção. Porque para praticá-lo, você precisa ter devoção pela libertação, a natureza de Ishvara. Então, Karma Yoga também é agregar valor ao mundo fazendo o que você faz com uma atitude de gratidão que neutraliza os seus gostos e aversões e prepara a mente para a investigação. Mas a devoção não o libertará a menos que seja devoção por Ishvara, e não devoção por segurança, por prazer, por virtude. A devoção é um desejo ardente de libertação. É só quando essa devoção se apresenta como tal que ela realmente é conducente à liberação, né? Aquilo que a gente vai chamar nas escrituras de mumukshva, né? Esse desejo ardente por liberação. Mas
como está ali no início desse parágrafo, né, entender sempre a devoção como um meio, né? Nenhum aspecto devocional é um fim, é sempre, todos os aspectos são sempre um meio, né, para a autorrealização. Você precisa, para praticar Karma Yoga, ter devoção pela libertação. É isso aí. O parágrafo seguinte vai dizer assim: a devoção a Ishvara é difícil, porque o devoto precisa viver no mundo, o que implica certa necessidade das coisas de Ishvara. Se a mente está ocupada com segurança, etc., ela não contemplará Ishvara. Então, a questão de segurança precisa ser transferida para Ishvara, o que requer confiança. Muito bom isso. Então, a gente vai também, em nome desse conhecimento de Ishvara, se tornando cada vez mais confiantes. Mas não é uma confiança estúpida, né? Do tipo, vou soltar o freio, vou deixar desengatado, ladeira abaixo, Ishvara cuida de tudo, né? Tudo vai dar certo. Não, a minha ação ela está em conformidade com a totalidade. Eu sei que há necessidades, mas eu também entrego a Ishvara, porque eu sei que no final das contas é Ishvara quem determina os resultados, né? Então eu nessa atitude de confiança, eu devotado a Ishvara, eu faço essa entrega, né? A minha segurança está nas mãos de Ishvara, embora eu esteja agindo, né? Para as minhas necessidades básicas serem atendidas, para as necessidades básicas dos meus familiares serem atendidas, eu ajo com esse senso de confiança. Aí sim, né, aquele senso de confiança de dizer assim, ele proverá, né, Ishvara proverá, é válido, né? Eu estou agindo e eu tenho essa confiança, mas eu estou agindo como um karma yogi. Eu não estou agindo por mais do que aquilo que é o suficiente para mim. Se vier mais do que o suficiente, agradeço, obrigado, Ishvara, ótimo. E assim seguimos. Devoção pura é o firme conhecimento, eu sou protegido por Ishvara. Se deixarmos a direção de nossas vidas para Ishvara, isso significa que confiamos e amamos Ishvara. O Bhagavad Gita diz que se você entregar sua vida a Ishvara, ele cuidará do que você obtém e mantém. Vemos a mesma ideia na Bíblia. Procure conhecer o Senhor e tudo o mais será acrescentado a você. É absolutamente verdade. Então tem algumas passagens, né, no Gita, onde Krishna está falando, né, tenha a sua mente em mim, né, que eu cuidarei de você, algumas coisas nesse sentido. Basicamente, o que a gente tem que entender dessas colocações é aquilo que eu já ouvi assim de alguns professores, né, uma expressão muito bonita assim, que é quando você protege o Dharma tende a proteger você, né? Então, basicamente assim, agindo de acordo com o Dharma, não tem porquê nada daquilo que é suficiente e necessário para você tá em falta, né? Tudo vai, o que é suficiente e necessário vai estar presente. Então, segue nessa confiança, né? Nessa confiança de um devoto de Ishvara, e com essa confiança você repousa nela, né? Mas não deixa de agir. Repousa, esse repouso interno, né? De uma pacificação interior, né? Então a devoção está contemplando as qualidades de Ishvara. A contemplação, ela é um fluxo constante de pensamentos semelhantes, desobstruídos por pensamentos dissimilares. Deixa eu só ler essa frase. Contemplação é um fluxo constante de pensamentos semelhantes,
desobstruídos por pensamentos dissimilares, que não são semelhantes. Depois, se alguém quiser falar algo sobre essa frase, porque eu estou lendo agora e não me recordo de ter interpretado isso aqui anteriormente, não estou entendendo bem agora. Vamos lá. Onde quer que você veja brilho e entorpecimento, compaixão e indiferença, desapego e paixão, discriminação e apego, tolerância e frustração, contenção e indulgência, devoção e descuido, destemor e medo, compreensão e ignorância, adaptação e egoísmo, satisfação e insatisfação, caridade e avareza, beleza e feiura, em si mesmo ou nos outros, você está vendo Ishvara. Ishvara é tudo o que é. Então, é essa contemplação de um fluxo constante de pensamentos semelhantes, desobstruídos por pensamentos dissimilares, ou seja, pensamentos que tratam dessa perfeita visão objetiva dos opostos. Eu acho que é mais ou menos isso que o James está colocando aqui. Então, a nossa experiência é feita desses contrastes, né? De dualidades que são contrastantes, assim, né? A gente entende aquilo que é desapego por entender aquilo que é paixão, né? A gente entende tolerância numa relação com aquilo que são as frustrações, que as pancadas da vida vão desgastando a gente vai se tornando mais tolerante, né? A gente entende aquilo que é contenção por indulgência também, né? Então, com essa relação de opostos, a gente tem as nossas experiências. Destemor e medo, compreensão e ignorância, por aí vai. Ishvara é tudo o que é. Compreender as qualidades de Ishvara permite que o devoto evite as qualidades negativas e cultive as qualidades que levam à devoção pura. Né? Então a gente entende que Ishvara é essa totalidade que expressa conhecimento e ignorância e todos esses aspectos contrastantes da sua própria manifestação, mas a gente busca exercer as suas qualidades positivas, que são essas que são conducentes a uma devoção pura e ao autoconhecimento e à liberação do indivíduo, né? A adoração de símbolos. Olha, pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma questão que gostaria de trazer, algum comentário? Porque eu estou aqui considerando que eu não vou partir para a próxima sessão, porque acabou de chegar um povo que está aqui em casa hospedado e a sala vai ficar meio tumultuada. Então, nesses dias, como eu moro aqui no litoral, né, os familiares querem vir passar férias um pouquinho e tal, o pessoal deu uma saída enquanto eu estava tendo a aula, mas já voltou, acho que por causa da chuva. Por isso que nesses dias eu não estou conseguindo, viu, Alex? Provavelmente na quinta-feira eu não vou conseguir estar presente de novo, porque tem muita visita aqui e tal. E se a gente puder finalizar de repente com alguma pergunta ou algum comentário aí que alguém tenha, mas eu não vou partir para a próxima sessão, não. E aí, alguém? Fábio. E aí, Felipe? Beleza. Só comentar que tem pouquinho. um filme do James, né? Você que me falou. Ah, tá. Fala aí. Aquele filme do James, né? Símbolo do Ser, né? Só para deixar aqui que quem quiser ver, fala bastante sobre isso, né? Sobre adoração, né? Devoção. Isso. Então, esse filme é muito bonito, seria um grande serviço aí se alguém pudesse legendar ele lá no YouTube, né? Então, esse filme o James vai
passeando ali por lugares na Índia, principalmente acho que em Tiruvannamalai, né? E ele vai mostrando as deidades e explicando todas as simbologias. Em alguns, ele fala de alguns rituais também das pessoas fazendo ali, né? Então tudo isso como símbolos de um mesmo, né? Então ele é muito bonito como ele vai revelando a compreensão que está por trás desses objetos de adoração e de devoção. Uma boa dica, valeu, Felipe. A gente finaliza então. Alguém tem algo mais aí para contribuir, perguntar? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. A gente se vê na próxima terça-feira, se eu puder, na quinta também. E vamos ver se o professor vai fazer aí no próximo sábado o encontro, né? A gente não sabe, ele tá... Hoje eu falei com o Nagar lá, tá bem ocupado lá. Então tá bom, pessoal. Abração.